turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, a tia Geisa espera que todos estejam bem, certo? Hoje a tia Geisa trouxe uma aula de ciências e vamos falar um pouquinho sobre o Sol e sua influência. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Sol. Vamos lá? O Sol, gente, ele é muito importante para o nosso planeta Terra. Não somente por ser uma das principais fontes de calor, mas por nos fornecer luz através de seus raios luminosos. Observa aí nessa imagem, ó. Dá para perceber esses raios luminosos, né, bem fortes entrando. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses fenômenos da luz do Sol, certo? A luz, além de ser uma forma de energia percebida através da visão, também se propaga em linha reta, ou seja, a luz se move a partir de fonte que a gerou em linha reta. Observe um exemplo na imagem. Observa aí os raios de sol, né, entrando nas árvores. Dá para ver aí? Certo? E esses raios solares, eles são muito importantes, hein, gente? Corpos que emitem luz são chamados de fonte luminosa, como, por exemplo, uma vela, uma lâmpada e o sol. Então, ó, corpos que emitem luz são chamados de fontes luminosas, né? Fonte luminosa, a vela, a lâmpada da nossa casa, a luz e o sol, certo? Uma fonte luminosa, ela pode ser natural ou artificial. A natural, a luz do sol. A artificial, a luz da lâmpada, dessa luz que nós temos em casa. Deu para entender? A fonte luminosa, ela pode ser o quê? Natural e artificial. Um exemplo da natural é o quê? O sol, a luz do sol. E artificial, a luz da lâmpada, certo? O sol é uma fonte luminosa natural que ilumina o nosso planeta Terra. Durante o dia, o sol é uma principal fonte luminosa. Já à noite, nós utilizamos outras fontes luminosas artificiais. Pode ser lâmpadas, velas, lanternas, tá certo? Observa aí as crianças no parque, né, brincando à luz do sol. Já à noite, o pai tá lendo uma história, né, brincando com a filha aí. E utilizando o quê? A lâmpada, né, a fonte luminosa artificial, certo? Agora vamos falar sobre fontes de luz. Observa aí a imagem do nosso planeta. Olha que lindo, né, gente? Ó, um corpo que emite luz própria, como o Sol e as demais estrelas, uma vela ou uma lâmpada acesa é chamada de fonte primária de luz ou corpo luminoso. Então, esses que emitem luz própria, como o Sol, as demais estrelas, a vela e a lâmpada, eles são chamados de fonte primária de luz ou corpo luminoso. Já os que não é fonte de luz primárias, certo? Como, por exemplo, a Lua, certo? E os planetas, eles são chamados de corpo iluminado, que é secundária de luz. Os que emitem a luz própria, como o Sol e as demais estrelas, a vela e a lâmpada, são fontes primárias de luz, corpo luminoso. E os que não emitem luz própria, certo? São a fonte secundária de luz ou corpo iluminado. Um exemplo disso, nós temos o nosso satélite natural, a Lua, né? Ó, outra coisa também, os corpos, eles podem ser classificados em translúcidos, opacos, ou transparentes, dependendo da quantidade de luz que passa através deles, certo? Ó, translúcidos, opacos ou transparentes, certo? Observa aí essa imagem, ó, a primeira, essa abaixo do planeta Terra. Os corpos que permitem a passagem de luz sem espalhá-la são transparentes, olha aí, tá vendo aí, ó, a transparência no vidro, né? E aí a luz acaba entrando, certo? Já no outro aí, ó, os corpos translúcidos permitem a passagem de uma parte da luz que recebem, mas ao atravessar o objeto, a luz se espalha. Olha aí. Tá vendo aí o vidro, como é que está? Os corpos opacos, certo? Os corpos opacos não permitem a passagem da luz quando a luz incide sobre um corpo opaco.
podem ser formados sombras, sempre do lado oposto à fonte luminosa. Olha aí a barraquinha da praia, certo? Ó, tá vendo a sombra? Deu para compreender um pouquinho sobre aí translúcidos, opacos ou transparentes? Agora vamos falar também um pouquinho sobre reflexão da luz. A refração ocorre quando a luz passa de um meio de propagação para outro, tendo sua velocidade alterada. Como assim, tia Geisa? Vou dar 2 exemplos. A reflexão regular ou especular e a reflexão difusa ou difusão. Na primeira imagem, ó, observa aí a lanterna. Ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície, atingem uma superfície perfeitamente lisa, um chão bem lisinho, e são refletidos em uma única direção. Quando eu pego a lanterna e coloco a sua luz num local liso, num solo, num piso liso, essa luz vai refletir reta, certo? Mas já na reflexão difusa ou difusão, abaixo, o que é que ocorre? Ó? Quando eu pego essa mesma lanterna e coloco sua luz numa superfície irregular, num chão irregular, que tem buracos, subida e descida, já vai ficar super diferente, ó. Rugosa ou não polida, e a luz se propaga em várias direções, ela não fica reta, tá certo? Você sabia que a cor de um objeto depende da luz que ele reflete? Por exemplo, um objeto amarelo absorve todas as cores, menos o amarelo. Um objeto preto absorve todas as cores. Um objeto branco reflete todas as cores. Você já observou um arco-íris durante uma chuva ou depois dela? E aí, vocês já viram algum arco-íris? O arco-íris ocorre quando a luz do sol atravessa as gotas de chuva e a luz branca é decomposta em várias... Só um minutinho, tá, gente? Ela é decomposta em várias cores, que a tia Geisa não estava conseguindo ver a palavrinha aqui, tá? Ó, refração da luz. Refração é a mudança de direção de uma onda, nesse caso luminosa. Acontece, por exemplo, quando os raios luminosos atravessam a água dessa forma, desencadeando um desvio no percurso da luz. Observa aí o copo com o lápis dentro, certo? Ó, se você ficar olhando fixamente, observando, dá a impressão de que o lápis está quebrado. É ou não é? Mas na verdade não está. Certo, gente? Isso é um desvio da luz. Quando a luz bate na água, tá? A luz que a tia Geisa fala é esse claro, né? A luz do sol, ó. Dá a impressão de que o lápis está quebrado, mas ele não está. Quando se adiciona um lápis parcialmente mergulhado em um copo de água, a luz sofre com o desvio e se refrata. Por isso o lápis aparenta estar quebrado, que a tia Geisa acabou de explicar. Certo? Olha que interessante, né? A gente tem a impressão de que o lápis está quebrado, tá? Mas ele não está, ele está inteirinho. Se você fizer essa experiência aí na sua casa, você vai perceber, tá bom? Absorção da luz, né? Olha aí, será que essa mulher tá com calor? Acho que sim, hein? Quando a radiação luminosa ou simplesmente a luz incide em uma superfície, ela pode ser absorvida. A absorção da luz promove um aumento de temperatura na superfície ou no corpo onde houve uma incidência da luz. Se você observar, quando a gente sai no sol, né, quando ele está muito quente, você pegar um solzinho, você já começa o quê? A suar. Você já começa a ficar com bastante suor, porque o corpo vai absorvendo toda aquela luz, certo? Olha aí. A mulher morrendo de calor e esse calor, ele é gerado pelos raios solares. Deu para compreender um pouquinho? Bom, a tia Geisa vai deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula, mas você pode estar fazendo a leitura do texto lá no seu livro novamente, tá bom? Na página 18, Ciências, página 18. Um beijo, meus amores, até o nosso próximo encontro.